Olá, meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e no vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês a nova programação do Clube de Leitura de Contos, Novelas e Peças de Teatro. Quais livros nós vamos ler agora entre agosto e janeiro de 2025? Eu vou explicar para vocês a escolha de cada livro, tentar convencer vocês da importância de ler esses livros para a formação de leitor. Eu também vou trazer algumas novidades, como o fato de que o clube vai continuar sendo de contos, novelas e peças de teatro, mas nós vamos ler livros de outros gêneros literários. Eu vou explicar para vocês como isso vai funcionar sem que a gente saia dessa ideia inicial. Eu também vou explicar como a gente vai funcionar no clube, há uma novidade, haverá duas formas de funcionamento e também vou falar sobre as modalidades de apoio ao canal de um modo geral. Fiquem aqui comigo, o momento a partir do qual eu vou falar sobre cada um dos assuntos vai estar aqui na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo também há todas essas informações mais relevantes sobre as quais eu vou falar, assim como na página do Clube de Leitura de Contos, Novelas e Peças de Teatro no Apoia-se. A primeira novidade que eu gostaria de compartilhar com vocês é que agora vocês podem apoiar o canal sem participarem do Clube de Leitura de Contos, Novelas e Peças de Teatro. O clube sempre foi a principal recompensa para os apoiadores do canal. Mas eu sempre senti que havia pessoas que, por conta dos seus compromissos, gostariam de apoiar o canal de uma forma mais estável, sem, no entanto, se comprometer com essas leituras. Por isso eu criei uma nova modalidade que é o apoiador puro. O apoiador puro, ele não tem nenhuma recompensa específica. A grande recompensa, na verdade, é que o canal continue funcionando de modo público e com qualidade aqui no YouTube, no Instagram e nas outras redes sociais das quais ele participa. Essa modalidade agora custa R$11 e você pode aderir a ela na página do Apoia-se. O Apoia-se é o sistema que eu adoto para que você possa apoiar o canal. É um sistema confiável, você pode pagar por cartão de crédito, por boleto. Você não precisa se comprometer com um prazo. A cada mês você pode escolher entre continuar apoiando ou cessar por hora o seu apoio. Não há multa para quem sai, não há nada. Então, se você gosta desse trabalho, você entende que é preciso dinheiro para que esse trabalho continue funcionando, que essa forma de apoio é relevante para a propagação da literatura, para a divulgação de novos escritores, de escritores esquecidos da nossa literatura, para novas abordagens sobre livros conhecidos, você pode apoiar o canal dessa forma. Eu fico muito grato, vocês não sabem o quanto isso é importante. Porque o canal, por exemplo, tem outras fontes de renda. A principal delas são os links da Amazon. Mas os links da Amazon, eles oscilam. Às vezes você tem um mês que tem uma grande promoção, você vende muito, e no outro mês você não vende tanto porque as pessoas já compraram muitos livros e o canal precisa de uma estabilidade. O Apoia-se fornece essa estabilidade nas várias modalidades de apoio que ele proporciona. Esta, então, é a primeira. Existem outras duas sobre as quais eu vou falar agora. A outra e principal forma de apoiar o canal é participando do Clube de Leitura de Contos, Novelas e Peças de Teatro. Essa é a recompensa que eu dou para os apoiadores que apoiam com R$21 mensais. Também da mesma forma, pelo Apoia-se, cartão de crédito ou boleto, podendo cessar os pagamentos quando você quiser. Eu escolhi falar sobre contos, novelas e peças de teatro porque eu acredito que são gêneros literários que as pessoas prestam menos atenção, são gêneros de fácil acesso, são gêneros que têm obras muito importantes da literatura entre eles, e são gêneros que te entregam muito conteúdo e muita experiência literária impactante em pouco tempo. Num mundo em que todos nós estamos com a vida muito corrida, em que já há tantos outros compromissos de leitura, ou que você não quer ter tantos compromissos de leitura, quer ler mais livremente, ler contos, novelas ou peças de teatro é uma ótima forma de ler acompanhado sem gastar tanto tempo nesse compromisso. E eu acho importante para quem nunca participou de um clube de leitura saber que é um caminho sem volta, porque é muito diferente você ler um livro, assistir a um vídeo e fazer um breve comentário aqui no YouTube. Quando você tem outras pessoas para debater o livro, a leitura se torna muito mais rica. Houve vários livros que nós já lemos no clube que
que eu não estava gostando tanto, mas que por conta das contribuições dos meus colegas, a leitura cresceu e se tornou até uma leitura favorita do ano. Sabe quando isso aconteceu? Quando lá no ano passado a gente leu as 4 peças do Chekhov. Eu não havia gostado tanto, o pessoal do clube abriu meus olhos, de repente eu me apaixonei e o livro foi uma das minhas melhores leituras de 2023. E aí você deve estar se perguntando como que funciona esse clube de leitura de contos, novelas e peças de teatro. E aqui está a novidade. A partir de agora, ele vai funcionar de 2 formas. A primeira forma, e a mais tradicional, é aquela em que a gente lê um livro de contos, novelas ou peças de teatro, mas principalmente peças de teatro, e comenta numa live mensal. Essa live acontece sempre num dos primeiros domingos do mês subsequente ao da leitura, ou seja, a gente lê em agosto e comenta no primeiro ou segundo domingo de setembro. Todo o calendário já está pronto e está aqui embaixo na descrição, confira. Essa live acontece no Google Meet. O Google Meet é um recurso do Google pelo qual você não precisa pagar. Se você usa no computador, você não precisa baixar nenhum aplicativo. É de muito fácil utilização. Eu disponibilizo o link lá na plataforma do Apoia-se e nos nossos meios de comunicação. E essa live, se você não consegue participar, ela fica gravada. Você pode assistir depois. Esta é a primeira forma de participar. A segunda forma de participar, e essa é a grande novidade, é através do nosso grupo do Telegram. Lá no grupo do Telegram, nós vamos fazer algumas leituras em paralelo que vão durar meses e que vão ser leituras comentadas em áudios. Semanalmente eu vou enviar um áudio comentando os capítulos lidos e a partir desse áudio que eu envio, vocês poderão, junto comigo, discutir o livro por escrito no grupo do Telegram. Eu acho bacana também essa forma do áudio, porque ela funciona como uma espécie de podcast. Então, mesmo quem não está lendo o livro pode aproveitar esses áudios, porque eu meio que vou contar o que está acontecendo no livro e você vai aprender com isso. Quando eu divulgar os livros que nós vamos ler nesse âmbito, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Então, existem essas 2 formas: ler o livro e comentar na live mensal no Google Meet, e ler o livro e comentar no Telegram a partir dos áudios que eu vou enviando, numa espécie de podcast comentado. Como eu já disse, para participar dos 2 clubes, porque se você paga esse valor, você já participa dos 2, óbvio, você pode apenas acompanhar uma dessas vertentes, mas você tem direito às 2. Você paga R$ 21 mensais, que sempre foi o valor tradicional do clube. Agora eu vou mostrar os livros que nós vamos ler. Primeiramente, eu vou mostrar os livros que nós vamos ler e comentar neste formato de podcast lá no nosso grupo do Telegram. E aqui vocês vão entender o porquê que a gente vai continuar sendo um clube de leitura de contos, novelas e peças de teatro, mesmo lendo outros gêneros literários. Entre os meses de agosto, setembro e outubro, e o calendário vai estar aqui no comentário fixado do vídeo, nós vamos ler nada mais, nada menos do que a biografia do Nelson Rodrigues, escrita pelo Rui Castro. Vocês sabem que o Nelson Rodrigues, além de um escritor de outros gêneros literários, é um dos nossos grandes dramaturgos. Há vários vídeos aqui no canal para as suas peças. Como várias das suas peças já estão comentadas aqui no canal, publicamente, eu decidi levar para o clube essa outra faceta, a da biografia do Nelson. Então, nós vamos comentar semana a semana mais ou menos de 2 a 3 capítulos dessa biografia, até concluí-la no final de outubro. É uma leitura muito fácil, muito fluida. Quem já leu livros do Rui Castro sabe o quanto a prosa dele é envolvente. E você também pode não ler o livro e acompanhar os áudios. Porque eu vou meio que resumir o que o livro vai estar falando. É uma biografia, não se trata de spoiler. E a partir dessa leitura comentada que eu for fazendo, você vai aprendendo sobre a vida do Nelson Rodrigues, sobre as pessoas que estavam no entorno dele, sobre a cultura brasileira. Então, esta é a nossa primeira leitura a ser comentada semanalmente no Telegram. Depois, no mês de novembro, nós vamos ler e comentar conto a conto os contos do Otto Lara Rezende aqui neste livro chamado Boca do Inferno.
Quem conhece um pouco da literatura brasileira sabe que o Otto Lara Rezende é um grande escritor mineiro. Ele conviveu com os grandes nomes da nossa literatura, ele era amigo de todo mundo, foi importante para a carreira de todo mundo. No entanto, justamente por conta disso, parece que a sua literatura ficou um pouco eclipsada e esquecida. E é uma literatura de grande qualidade. E vocês sabem que eu gosto aqui de resgatar esses escritores um pouco mais esquecidos. Já fiz isso, por exemplo, com o Altran Dourado, com a Agostina Bessa Luiz, até um pouco em certa medida com a Nélida Pinhon e por aí vai. Então nós vamos ler este livro super impactante que criou um estigma para a carreira do Otto Lara Rezende, na medida em que ele trata da crueldade infantil. É um tema interessante, perturbador, e eu acho que ele vai render lá no nosso grupo do Telegram. Então, em novembro, é um livro um pouco mais curto, nós vamos ler este livro do Otto Lara Rezende, que é um livro de contos. Depois, nos meses de dezembro e janeiro de 2025, nós vamos ler e comentar lá no Telegram, através desses podcasts, digamos assim, este livro da Alice Munro, Ódio, Amizade, Namoro, Amor, Casamento. A Alice Munro é uma escritora canadense que faleceu faz pouco tempo. Ela ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Este livro, naquela lista do The New York Times, foi eleito um dos 100 melhores livros do século. E, coincidentemente, eu já tinha feito a escolha dele para o clube antes dessa lista sair. A Alice Munro tem uma escrita de contos que dizem ser semelhante à do Chekhov, que é também outro grande contista. Então eu tenho muita curiosidade em continuar lendo a obra dela, porque eu já li A Vista de Castle Rock e Fugitiva e gostei bastante. Essa vai ser a leitura comentada lá no Telegram entre os meses de dezembro e janeiro. E agora eu mostro para vocês os livros que nós vamos ler no clube entre agosto e janeiro e comentar nas lives mensais. Aqui a gente vai começar em grande estilo, lendo no mês de agosto nada mais, nada menos do que o Otelo de Shakespeare. A gente leu Hamlet, a gente leu Macbeth e gostamos demais dessas leituras. E agora nós vamos prosseguir nessa que é outra grande tragédia do Shakespeare, que é Otelo. E essa leitura, gente, ela vai proporcionar uma leitura comparada que vai fazer com que a gente fuja um pouco do conto, novela e peça de teatro, sem fugir deles. O que isso significa? Em agosto, vamos ler Otelo do Shakespeare e receber tudo o que o Shakespeare tem para entregar. E em setembro, nós vamos ler nada mais, nada menos do que o Dom Casmurro do Machado de Assis. Mas por que o Dom Casmurro? Porque existe um grande estudo dos estudos literários da Ellen Caldwell que se chama O Otelo Brasileiro de Machado de Assis, em que ela vai justamente ler o Dom Casmurro em comparação ao Otelo de Shakespeare. Eu já li esse livro da Ellen Caldwell e tem tudo a ver, e essa leitura comparada é impressionante. Então, depois de termos lido Otelo, nós vamos ler o Dom Casmurro com essa perspectiva de comparar com Shakespeare e vamos ser auxiliados pela Ellen Caldwell. Se você já leu o Dom Casmurro, você pode aproveitar ou para reler o Dom Casmurro ou para ler o livro da Ellen Caldwell, que é um estudo, inclusive, que lá no meados do século XX fez com que a gente enxergasse a Capitu de um outro modo e a questão da traição. Então você pode ler esse estudo. Agora, se você ainda não leu Dom Casmurro ou prefere não ler o estudo, na nossa live eu vou trazer todas as informações relevantes que a Ellen Caldwell entrega aqui. Então, meio que em setembro, a gente terá dois livros que são dois livros cumulativos ou alternativos, depende da sua opção. Dom Casmurro e o Otelo Brasileiro de Machado de Assis, da Ellen Caldwell. Aliás, gente, para todos os livros que eu menciono, eu deixo o link aqui embaixo para a Amazon. Se você compra através do meu link, você também apoia o canal e isso é extremamente importante. Em outubro, nós vamos fazer uma outra leitura que já é um sucesso, porque sempre que esse escritor é mencionado, as pessoas gostam muito, que é o Dias Gomes. Nós vamos ler O Berço do Herói, uma peça de teatro. Você deve estar pensando, mas que peça é essa?
Essa é a peça que deu origem à famosa novela da Globo Roque Santeiro. No ciclo anterior do clube, nós lemos O Bem Amado, que deu origem à novela com o mesmo título, Bem Amado, e agora nós vamos ler esta outra peça de teatro do Dias Gomes, um dos nossos principais dramaturgos, que também deu ensejo a uma novela famosa. Em novembro, e seguindo esse raciocínio de fugir um pouco do óbvio dentro do clube de leitura de contos, novelas e peças de teatro, nós vamos ler nada mais, nada menos do que a Poética de Aristóteles. A Poética é este texto fundamental para a literatura e que também, como não poderia deixar de ser, vai falar muito sobre o teatro. O teatro grego, que já foi muito comentado aqui no clube. Vai ser a oportunidade da gente finalmente ler essa obra fundamental e de lermos essa obra fundamental acompanhados. Em dezembro, e ainda fugindo, mas sem fugir completamente da ideia de contos, novelas e peças de teatro, nós vamos ler da famosa escritora francesa Marguerite Duras, mais conhecida por seu livro O Amante, este livro aqui, Hiroshima, Meu Amor, que acaba de sair. E por que eu digo que este é um livro diferente? Porque ele traz o roteiro de cinema que a Marguerite Duras escreveu para o filme com o mesmo título. A gente percebeu, lendo teatro, que existe uma grande proximidade deste outro gênero, que é o gênero roteiro. E qual não foi a minha surpresa quando a editora Relicário lançou este livro com um roteiro muito célebre de uma escritora famosa? Então eu pensei, eu acho que é um ótimo momento para a gente expandir um pouco esse nosso horizonte literário e ler um roteiro relevante, assistir ao filme e comentar a respeito. Por fim, em janeiro, nós vamos ler uma das peças fundamentais para o século XIX, O Despertar da Primavera, do alemão Frank Wedekind. Este é um contemporâneo de Ibsen, alguém ali que foi muito importante para a modernização do teatro no século XIX. E quem leu essa peça sabe que ela é muito importante também para o campo dos estudos da sexualidade humana, na medida em que ela vai falar sobre o despertar sexual ali na juventude, na adolescência, numa época em que vários desses temas eram muito tabus. É uma peça que, assim como Uma Casa de Bonecas do Ibsen, causou grande impacto, em alguns lugares não pôde ser representada, e ela esteve fora das livrarias brasileiras por muito tempo. A editora Temporal, que é uma editora de teatro da qual a gente gosta bastante, um dos primeiros livros que eles publicaram foi justamente essa peça. Daí a importância que vocês podem imaginar que ela tem. Então, em janeiro de 2025, nós vamos ler O Despertar da Primavera nesta edição, que tá uma gracinha e super acessível. Vou deixar o link aqui embaixo. Então essa é a programação. E o que mais os membros do Clube de Leitura de Contos, Novelas e Peças de Teatro recebem como recompensa do canal? Eles recebem acesso antecipado aos vídeos do canal, acesso imediato aos vídeos exclusivos que foram produzidos para leituras dos ciclos passados e acesso em primeira mão aos vídeos que forem sendo produzidos sobre as leituras que eu comentei, conforme eles forem sendo produzidos. Agora, uma terceira novidade. Existe uma terceira forma de você participar e apoiar o canal. Quem quiser só participar da live que vai comentar uma dessas leituras que eu mostrei, pode participar pagando R$ 15. Esta participação dá direito à live. Você só quer participar daquele encontro, ter alguém para comentar o livro. Você não quer participar do podcast, não quer participar do grupo do Telegram, não tem interesse nos vídeos exclusivos do passado, você só quer participar da live. Você pode pagar R$ 15 e vai ter esse direito para a leitura do mês. Então não deixe de escolher entre uma dessas três formas. Você será muito bem-vindo ao Clube de Leituras. Eu tenho certeza que será uma experiência incrível. Quando você começa a participar do Clube de Leitura, você não quer mais deixar de participar. Os clubes são muito ricos, você aprende muito e não precisa ter vergonha. Não são tantas pessoas assim, eu espero que sejam muitas, mas nunca são assim, centenas de pessoas. É um grupo mais seleto, sempre em todos os clubes de leitura, e você não precisa ter vergonha de falar, de se expressar, de não saber das coisas. Você está ali para conversar com amigos. É isso, agradeço a todo mundo que já participa do clube, renovo o meu convite aos que já participaram para voltar e espero que quem ainda não participou venha e participe. Um abraço, fico à disposição para resolver alguma questão aqui nos comentários.
Até mais, até lá!